Aqui é o pastor João Carlos, canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vidas. Eu queria deixar uma palavra para você, uma palavra de vitória, uma palavra de despertamento, uma palavra que vai trazer para a sua vida, para o seu lar, para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus familiares e para o seu próprio entendimento. Uma palavra revelada do coração de Deus para o seu coração. Meu amigo, eu queria que você ficasse nesse vídeo. Eu tenho uma palavra no livro de Ruth que fala sobre uma família que aparentemente parecia ser uma família bem estruturada, mas havia no meio daquelas famílias, havia promessas, bênçãos, havia o trabalhar, o agir, o operar de Deus, mas houve uma precipitação, e eu queria falar sobre essa precipitação, que muitas das vezes acontece no seu lar, meu amigo, meu irmão. Eu queria ler no livro de Ruth, e queria que vocês acompanhassem comigo no livro de Ruth, e prestassem bem atenção e meditassem nesses 3 capítulos do livro de Ruth, para vocês entenderem a história. Eu vou ler o capítulo 1, e depois vocês lerem em casa o capítulo 2 e o 3, e vocês vão entender a história. Essa família é um referencial para todas as famílias na face da terra. É um referencial, é uma orientação, é uma despertação para mim e para você, para nós se colocar na posição de Deus, vigiar as nossas atitudes, vigiar os nossos lábios, vigiar as nossas maneiras de pensar, e nesta palavra nós vamos desmistificar algumas coisas que a pessoa falam, que tudo é bobagem. Não é bobagem não, meu irmão. Não é bobagem não, minha irmã. Não é bobagem não, ei homem. Não é bobagem não, obreiro. A nossa boca, a nossa palavra, o nosso coração, às vezes ele pode nos levar por caminhos tortuosos e também fazer os nossos corações, a nossa boca, falar coisas que não agradam ao Senhor e tomar atitude que não pertence ao Senhor. Eu queria que vocês abrissem no capítulo 1 de Ruth, capítulo 1, versículo 1, e eu vou ler até onde Deus permitir. Capítulo 1, versículo 1. Título é assim: Noemi e Ruth, nos dias em que julgavam os juízes. Houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, o pai de Malom e de Quilion, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos os filhos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada do seu marido e dos seus 2 filhos. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras ao lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. O Senhor dê que sejais feliz cada uma em sua casa e com seu marido. E beijou-as, e elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo, ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltais, minha filha, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vós seja por marido? Tornai, filhas minhas, e ide vós embora, porque sou velha demais para ter marido ainda quando eu tivesse. Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido ou houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grande. Até aqui o Senhor me deu, até o versículo, capítulo 1, versículo 13, a parte A do versículo. Eu queria deixar essa palavra para vocês, meus irmãos,
eu queria que vocês se atentassem nessa palavra, é que um homem de Deus chamado Elimeleque, ele era um homem de Deus que morava em Belém de Judá. Era uma pessoa consagrada por Deus, levantada por Deus. Talvez você também é uma pessoa consagrada por Deus, levantada por Deus, e estava no lugar de Deus. Belém de Judá. Belém de Judá, se nós entrarmos na história, se nós entrarmos no sentido do que quer dizer, né, as pronúncias de algumas palavras bíblicas, nós vamos saber que Belém vai ter um significado, Judá vai ter um significado. Então Belém quer dizer casa de pão, quer dizer, casa de pão quer dizer uma casa que produzia pão, que produzia o alimento. Era o lugar que Deus colocou o povo dele. Deus nunca vai colocar o povo dele num lugar que não venha ter pão. Deus sempre vai colocar você num lugar que ele venha estar com as devidas providências ao seu favor. Então eu queria e quero que você, né, se atente, que você tenha um pouco de paciência para você entender o texto, como essa palavra se cumpre em nossas vidas hoje, nos lares, nas famílias, né, na vida das pessoas. A palavra de Deus diz que Belém de Judá era as mãos de Deus sobre o povo de Israel. Belém de Judá era as mãos de Deus. Era o lugar que Deus fazia grandes milagres no meio do povo de Deus. Era onde o povo de Israel se sentia seguro. Deus sempre tratou o povo de Israel com todas as bênçãos derramadas sobre a vida do seu povo. Não é diferente nos dias de hoje. Hoje, Belém de Judá é o Deus operando em nossas vidas, é Deus abrindo as portas, é Deus abrindo portas de trabalho, é Deus suprindo as nossas necessidades, é Deus abençoando os nossos filhos, né, com os estudos, né, com bons empregos, é Deus abençoando os nossos filhos, né, com boas escolhas, é Deus operando em nós, né, abrindo as portas, nós sendo, né, abençoados por Deus. Hoje a Belém de Judá se encontra em nossas vidas. Hoje a Belém de Judá se encontra no momento que nós precisamos de uma resposta de Deus, e Deus responde. Belém de Judá era a casa de pão, simboliza uma padaria. Como que uma padaria vai faltar o pão? Então, né, quem está na presença de Deus só vai faltar o que Deus tem que permitir mesmo que venha faltar, para que nós venhamos buscar nele a provisão. Mas Deus não vai deixar faltar nada que nós precisamos. Deus pode deixar faltar alguma coisa para o nosso próprio bem, para que nós venhamos estar mais perto do Pai, buscando o nosso Pai em oração, em clamor. Então, Belém de Judá quer dizer casa de pão, quer dizer, Belém de Judá era as mãos de Deus sobre o povo de Israel. Belém de Judá era a casa de pão. Belém de Judá era as providências de Deus para a vida do povo de Israel, e Belém de Judá é a provisão de Deus para a nossa vida também. E o significado do nome também do personagem que nós lemos no livro Elimeleque, né, se nós lermos no sentido etimológico, o que quer dizer origem, o que quer dizer origem de uma palavra, etimologia, origem do sentido de uma palavra, o que quer dizer o meu nome, o seu nome, né, antigamente, né, outroramente, nesse período desse texto, Deus revelava para o povo de Israel, para os seus pais, Deus colocava no coração, né, daquele povo, para que eles viessem ter um nome, que viesse ser uma dádiva de Deus, que o nome daquela pessoa viesse demonstrar e viesse aprovar, né, um caráter, né, da vida de uma pessoa, e até um destino, até um futuro, né, promissor. Então Deus permitia que o povo de Israel viesse ter algumas revelações, alguns sentimentos em seus corações, para eles colocar nomes proféticos na vida dos seus filhos. Nomes que viessem a ser esses, que eu vou explicar no texto. Nome esses, a qual Elimeleque tinha um nome. Elimeleque, no hebraico, quer dizer meu Deus é rei. E Deus é meu rei. Meu Deus é rei e Deus é meu rei. E sofrem-se as suas variações, e nas variações diz assim, né? Meu Deus é rei, Deus é meu rei, ou sou pai de um grande rei. Era um nome de Elimeleque. Elimeleque tinha uma promessa primeiramente de ser um adorador, que ele sempre falava no coração dele. Meu Deus é rei, e Deus é meu rei. E ele tinha a promessa de ser pai de um grande rei. Ele tinha a promessa que, da linhagem, da árvore genealógica dele, né, que ele viesse a ser um grande homem de Deus, um adorador, e um pai que viesse ter filhos que viesse a ser um grande rei sobre a terra. Assim como foi os demais irmãos que tiveram, os demais irmãos da Bíblia, né? E ele é um exemplo, né, de pessoa, né, que nós temos que analisar. Ele tinha tudo de Deus. Ele tinha nome de um servo de Deus, ele tinha nome de adorador, ele tinha uma promessa, né, que ele também seria pai de um grande rei. Mas, porém, eu vou explicar para vocês o significado, entendeu, do nome dele e o nome dos filhos dele. Quero falar agora, se aprender um pouco agora, segurar um pouco agora, sobre o nome da esposa dele. Elimeleque tinha por nome uma esposa que chamava Noemi. Noemi, e Noemi no hebraico
quer dizer agradável, quer dizer delicada, amável, doce, meiga, e no sentido etimológico, na origem do que quer dizer, do que quer se dizer o nome dela, é a mesma coisa. Então, o sentido etimológico do nome daquelas pessoas era o caráter dela. Noemi era assim. Noemi era agradável, era delicada, era amável, doce e meiga. Ela era assim, porque deram o nome a ela, que Deus mandou dar o nome. Deu o nome a Elimeleque, porque ele era um adorador. Portanto, ele falou, meu Deus é rei, e Deus é meu rei, e eu vou ser pai de um grande rei. Ele tinha tudo de Deus, e ela tinha tudo também de Deus. E ela tinha também tudo, né? Tudo de uma mulher perfeita. Ela era agradável, delicada, amável e doce. E o significado também do nome dos filhos deles, um dos filhos deles se chamava Malon, né? Malon, né? Ou Malhão, né? Ou Malo ou Malhão, se, né, pelo hebraico, né, a Bíblia diz que, né, sofre alguma variação. E quer dizer, só que o nome Malon não foi um nome muito bom dado ao seu filho, né? Que Malon não foi um nome orientado pelo Espírito Santo de Deus, não foi um nome dado pelo próprio Deus. Elimeleque era um homem de Deus, mas ele não discipulou, ele não educou o seu lar, a sua casa. Ele queria servir a Deus, mas com um lar destruturado. E ele colocou o nome do filho dele Malon. E é esquisito dizer isso nessa mensagem, e é triste dizer isso, que o significado no hebraico do nome Malon quer dizer doente, com doença grave, né? Ou doente, ou desfinhado do osso, fraco dos ossos, né? Ou quer dizer enfermo com uma enfermidade grave, e quer dizer também doente dos ossos, ou doente com os ossos fracos, ou fraco das pernas, ou fraco dos ossos, ou corpo fraco. O nome do filho não foi um nome dado por Deus, foi um nome dado pelo coração, né, de Elimeleque. Elimeleque parece que ele era um adorador, que ele falava, meu Deus é rei, e Deus é meu rei, e eu vou ser pai de um grande rei. Como que ele pode ser pai de um grande rei? Que ele deu um nome amaldiçoado para o seu filho. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, cuidado com o nome que você escolhe para o seu filho. Cuidado com os nomes mais esquisitos que você escolhe, você nem sabe o sentido do nome. Cuidado com as palavras que você deseja para você chamar alguém, ou para você colocar o nome de alguém. Cuidado com os apelidos. Cuidado com essa oscilação de fé, porque Elimeleque conhecia aquele comportamento de Deus para com seu povo, que tanto Deus amava e ama até hoje. Elimeleque, ele não deu um nome direcionado pela revelação de Deus. Ele deu um nome segundo o que havia no coração dele. E o seu segundo filho tem o nome de Quilion. O nome Quilion significa fraco, fracassado. Fraco, fracassado, vive com fraqueza. É uma destruição para todos. Fracassado, destruído, consumado, consumação, né, consumido pelo fracasso. E consumido porque é fraco. Ele colocou 2 nomes no filho, que eram nomes amaldiçoados. Eu não acredito em maldição hereditária, não existe maldição mais para quem é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas eu acredito que a pessoa pode amaldiçoar. Eu acredito que através de uma palavra que você fala, no momento de nervosismo, você pode amaldiçoar seu lar. Você pode amaldiçoar a sua casa, você pode amaldiçoar o seu pai, a sua mãe. Como a sua mãe e seu pai pode te amaldiçoar, você pode amaldiçoar, né, o seu avô pode te amaldiçoar, né, e de igual maneira o seu tio pode te amaldiçoar, você pode amaldiçoar o seu tio, você pode amaldiçoar, né, o seu vizinho, os seus amigos, as suas amigas, pode ser até com uma brincadeira, ou com uma forma de brincar. Mas a palavra de Deus nos diz que depois de uma palavra ser falada, colocada, ela não volta atrás. Então, a palavra tem poder. No livro de Provérbios, está escrito que o poder da morte e da vida, o poder do bem e do mal está na língua, na boca, a língua que está dentro da boca. O poder de abençoar, o poder de atrair a bênção e também de atrair também a maldição, está no poder da língua, está no poder da boca. Então, cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você tem falado dentro do seu lar, cuidado com as palavras que você fala de brincadeirinha, cuidado que ela pode se materializar e se tornar real. E Elimeleque, além de ser um homem que ele oscilava na sua fé, ele tinha uma promessa de Deus, ele era um homem de Deus. Ele tinha de tudo para ser um grande homem de Deus. Tem gente que tem de tudo para se destacar na vida. Tem gente que tem de tudo para ser um grande homem, né, não só, né, no nosso estado, na nossa região, como, né, em todo o Brasil, como fora do Brasil, como um homem, como mulher, como moça, como uma moça. Ele tem um potencial muito grande, mas só que ele não vigia nas suas palavras. Ele não guarda os mandamentos de Deus no coração. Ele tem os mandamentos de Deus no coração, mas ele não sabe aplicar os mandamentos de Deus, né, que Deus deu a ele no coração para com as pessoas, para com seu lar, para com seus familiares, para com seus amigos, no seu emprego, no seu dia a dia, né, na sua ida e vinda, nas suas escolhas. Né? Ele não sabe aplicar a palavra de bênção, muitas das vezes sai-se a palavra de maldição. Isso é o homem, é a mulher, é o mais novo, é o mais velho, é até a pessoa, né, que é mais ancião. Então, o que eu quero dizer para vocês
é que ele já vinha de uma linhagem, né, que era uma bênção, mas ele foi para um lugar que não era bom. A Bíblia diz que o significado do nome no hebraico de Ruth, o nome dela quer dizer companheira, amiga fiel, que tem uma amizade verdadeira. O nome de Ruth, ela está junta em todo o tempo, o nome de Ruth. E tem outros significados, se varia a significação. E o nome de Ofra, no hebraico, quer dizer serva, ou ao mesmo tempo de ser serva, quer dizer, né, serva, ou ao mesmo tempo quer dizer gazela que corre para longe, não sendo fiel, não sendo de confiança. A Ofra simboliza uma gazela muito graciosa, bonita até. A Ofra, uma das mulheres, das moças que casaram com o filho de Elimeleque e com o filho de Noemi. Ofra, ela tinha uma aparência boa, ela chamava a atenção de tudo e de todos. Ela era graciosa, mas não tinha juízo. A Bíblia diz que ela não tinha juízo. No hebraico diz que ela era uma pessoa, no sentido etimológico, ela era uma pessoa que não era confiável. Ofra também simboliza virar as costas e deixar tudo para trás, em meio à doideira. Ofra também quer dizer voltar a viver as coisas do passado e cair nos mesmos pecados. O nome de Ofra, no capítulo de Ruth, no capítulo 1, você vai ler isso aí. Ofra significa um jugo pendurado no pescoço, aquilo que coloca sobre os ombros e sobre o pescoço dois bois para carregar aquele arado pesado, né, para arar a terra e para puxar carroças pesadas. Ela simbolizava, o nome dela, o sentido real do nome Ofra, e quer dizer isso aí, jugo pendurado no pescoço, né, e quer dizer coisas só ruins, não tem coisas boas, né? Então, olha só, eles saíram de Belém de Judá para ir para a terra de Moabe, de Amon, né, e Moabe, né? Eles saíram da terra, do lugar que Deus colocou eles, para ir para um lugar, né, que era totalmente ao contrário da vontade de Deus. Vocês conhecem a história? A história diz que Amon e Moabe, eles vinham de uma linhagem maldita, amaldiçoada, né? Amon e Moabe, eles nasceram de um pecado terrível. Amon e Moabe era o filho e neto de Ló. Era um filho incesto que as filhas de Ló tiveram com o próprio pai. A filha de Ló, quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra junto com a sua esposa e suas filhas, e os seus pretendentes que não quiseram vir, ficaram para trás de Sodoma e Gomorra e foram fulminados pelo fogo, a Bíblia diz que pelo caminho ficou-se também a esposa de Ló como uma estátua de sal. E a Bíblia diz que no decorrer de mais um pouquinho à frente, a Bíblia diz que os anjos do Senhor levaram Ló para mais longe distante pela oração de Abraão para livrar, né, o seu parente mais próximo naquele momento. E os anjos do Senhor levaram Ló para mais longe, mas só que a Bíblia diz que as filhas de Ló se precipitaram e falaram no seu coração e disseram: quem vai entrar nós? Ou quem vai ter intimidade com nós para que nós venhamos gerar filhos? Elas achavam que Deus não teria capacidade, né, de colocar pessoas nos caminhos delas para que viesse a linhagem, a descendência, né, de Ló e a descendência de Abraão e de Ló, né, que elas não poderiam, ou seja, elas não poderiam, né, criar ramos, crescer na face da terra. A Bíblia diz que elas embebedaram seu pai, e a Bíblia diz que a mais velha, né, embebedou seu pai, e a Bíblia diz que ela embebedou seu pai e deitou com seu pai e induziu a mais nova a fazer a mesma coisa. Uma teve um dos filhos por nome Amon e o outro pelo nome Moabe, né? E a Bíblia diz, é claro que tem outros nomes, né? E a Bíblia diz que cá na frente no livro de Juízes, no livro de Ruth principalmente, a gente já temos essa ideia, né, que a descendência de Amon e de Moabe era a descendência, né, do pecado, era uma descendência, né, maldita, porque qual filha que vai dormir com seu próprio pai? Né? E o pai, né, ele estava bêbado, elas embebedaram o pai. Então a Bíblia diz que o lugar, né, a terra de Amon e de Moabe, todo mundo que ia para lá, se fosse israelita, se fosse servo de Deus, se tivesse a visão de Deus, as pessoas falavam e falam até hoje: como que nós podemos, hoje a terra de Amon e de Moabe, qual terra é? É a terra que tudo pode. É a terra que está aí a porta larga, que conduz o mundo da perdição. A terra de Amon e Moabe é a terra que está nesse texto e nesse capítulo do livro de Ruth, no capítulo 1, 2 e 3. A terra hoje de Amon e Moabe é a terra que o pai pode dormir com a filha, que a filha dorme com o pai. É o pai que... essa terra de Amon e Moabe é a terra que o pai tem relação com a filha e fica por isso mesmo. A terra de Amon e Moabe é o tio que tem relação com a sobrinha. A terra de Amon e Moabe é o primo que casa com a prima. A terra de Amon e Moabe, né, são os parentes mais próximos que casam com o outro. A terra de Amon e Moabe é onde tem os pecados mais feios dentro da família. A terra de Amon e Moabe é aquela terra que tudo a pessoa pode fazer, e se você ainda for falar alguma coisa com ela, ela vai dizer assim: você não tem nada a ver com isso, a vida é minha, eu faço o que bem quiser. Né? Não é assim que as pessoas falam: você paga as minhas contas, mas Deus manda eu
dizer. Deus colocou no meu coração para me dizer essa palavra. Cuidado que nessa terra aí, nessa terra de Amon e Moabe, tem morte esperando. Tem morte esperando. E Elimeleque não tomou atitude de impedir os filhos dele de se interessar, né, por meninas e moças que serviam a outros deuses. Porque Elimeleque, Noemi, Malo e Quilion, eles eram servos de Deus. E ele também se precipitou em sair de Belém de Judá. Porque Belém de Judá só estava passando um período, um momento transitório, um momento de período curto que iria passar de provação. Todo o povo de Israel ficou em Belém de Judá. Só Elimeleque que saiu, correndo da luta, correndo da prova. Ei, eu quero te dizer uma coisa, não corre da prova. Não corre da prova, não saia do lugar que Deus te colocou para você ir para Belém de Judá, um lugar mais fácil, um lugar que venha aparentemente ter uma porta escancarada, mas que te conduz ao mundo da perdição, o mundo do pecado. Não vai para lá, não vai para este lugar, porque Deus pode permitir a morte. E não foi diferente com Elimeleque, com Malo e com Quilion. Noemi era uma mulher doce, né? Noemi era uma mulher agradável, delicada, amável, doce e meiga. Mas quando morreu Elimeleque, fora da direção de Deus, no lugar do pecado, porque aquele lugar era o lugar do pecado. Quando as pessoas perguntavam, mas cadê Noemi, seu marido Elimeleque, Malo e Quilion? Sabe o que o povo falava? Sabe o que os irmãos falavam? Em Cristo falava da mesma fé? Está lá em Amon, na terra de Amon e de Moabe. Mas eles foram para lá. O povo, com certeza, nas minhas conjecturações, falava o que aconteceu no passado. Não tem outra palavra. Eles falavam assim, mas aquela terra lá não é a terra do pai que dormiu com a filha? Não é a terra que tudo pode? Não é a terra que o homem não tem que ser marido de uma só mulher? Ele pode ter quantas mulheres ele quiser? Não é a terra, né, que a mulher não é a terra que a mulher não precisa ter só um homem? Ela pode ter quantos homens quiser? A terra de Amon e Moabe não é a terra que pode usar tudo para fazer mal para a saúde, tudo que vier? A terra de Amon e Moabe é essa terra aí. É a terra do álcool, a terra da droga, é a terra da prostituição, é a terra, sabe o quê? Daquele que quer ganhar vantagem, é a terra daquele que não tem caráter, é a terra daquele que não quer lutar, guerrear, entendeu? Para manter a tua conduta, a tua postura, a tua integridade, né, diante de Deus, mesmo passando luta e provação. A terra de Amon e Moabe é a terra escancarada, que tudo pode fazer. Tudo pode fazer. E se for aconselhar essas pessoas que moram nessa cidade e nessas terras de Amon e Moabe, eles são ignorantes. Eles são respondão. Eles dizem logo, você não tem nada a ver comigo. Eu durmo com quem quiser. Eu durmo com meu pai, durmo com a minha mãe, durmo com a minha tia, durmo com meu primo, durmo com o estranho, durmo com o conhecido. É assim que é na terra de Amon e Moabe. Eu namoro quem quero, eu fico com quem quero, eu fico com quantas eu quero, eu caso com quantas eu quero, eu namoro quantas eu quero, eu coloco quantas eu quero dentro da minha casa, eu bebo o tanto que eu quero. Essa é a terra de Amon e Moabe. A terra de Amon e Moabe está te levando, desculpe me dizer, meu amigo, está te levando por caminhos terríveis, e você vai terminar mal. E se Deus materializar essa palavra na sua vida, hoje Deus me usa para te tirar desse buraco, desse lamaçal do pecado, desse mundo de perdição que está a sua mente, seu coração e a sua vida, que você talvez já não tenha mais força para sair. Para entrar é fácil, mas para sair é muito difícil. Cuidado com essa terra de Amon e Moabe. É terra de destruição, é terra, sabe o que? De defamação. Você nunca vai ter mais valor se você estiver nessa terra aí. Você perde o seu valor, porque o valor você sempre teve, sempre vai ter, né, na presença de Deus. Você vai ter sempre valor, como se você respeitar os mandamentos de Deus. E a Bíblia diz que o significado, né, de Ruth, eu já falei que o nome dela, que quer dizer companheira, amiga, amável, né, que tem uma amizade verdadeira, e ela está junto em todo o tempo. E já falei o significado de Orfa, que é um junco pendurado no pescoço. Ela é uma pessoa que tem até uma aparência boa, mas só que elas não são pessoas indicadas para casar com os filhos de Elimeleque, nem com o filho de Noemi. Como que você cria o seu filho o tempo todo, você educa o seu filho o tempo todo, né, nos caminhos do Senhor, na igreja, ou em qualquer outro lugar que venha ter uma boa educação, dá um bom estudo, dá uma boa cultura, você ensina ao seu filho o que é certo, e depois que ele aprendeu tudo, ele vai fazer o que é errado. Ou ele vai fazer o que é errado, ou alguém da sua família vai, ou seja, sair no período difícil, no momento difícil da vida, e vai levar o seu filho, a sua filha, né, e você vai até junto, e tudo que você aprendeu, e tudo que você recebeu de Deus, vai por água abaixo. Porque a Bíblia diz que morrendo Elimeleque, o marido de Noemi, era saudável, não era enfermo, não era, né, era um homem que tinha promessa de Deus, mas por sair do lugar certo para ir para o lugar errado, Deus permitiu a morte chegar na vida dele. Morreu Elimeleque. Ficando viúva ela ficou desconsolada. Ficou muito triste, porque ele era um homem que tinha promessa de Deus. Ele não precisava correr da provação, ele tinha que suportar a provação. Deus não te dá provação para te matar, ele te dá provação. Deus não te dá provação, ele te dá provação para te dar vida, para te levantar. Deus, ele te dá prova para te aprovar, né? Agora Deus, ele não permite uma tentação.
Não, porque a tentação ela vai te matar, ela vai te derrubar, né? Agora, você pode sofrer a tentação, você pode ser tentado. Agora você não pode ceder à tentação e nem ceder em ser tentado. Você tem que guerrear, você tem que lutar. Então a Bíblia diz que Elimeleque, além dele, né, lá na frente perdeu seus filhos porque eles casaram com mulheres estranhas, com mulheres que serviam a deuses estranhos, que adoravam a deuses estranhos, que confundiu a mente deles. A Bíblia diz que o nome de mal, né, de mal, né, que quer dizer doente. Ele, quando chamava seu filho, ele não chamava nem malo, ele chamava: ei, ô doente, vem logo, que demora, doente, com doença grave, ou enfermo, não está escutando o que eu estou falando com você, não? Só pode estar com uma enfermidade grave, porque ele sabia o significado do nome. O significado do nome quer dizer isso aí, né? Quer dizer doente você parece que está doente dos ossos, você parece que está com os ossos fracos, com as pernas fracas, eu estou te chamando há quanto tempo? Não é? E assim por diante. Não é assim que às vezes você fala? Não é assim que às vezes você fala com seu filho? Não é assim que às vezes você fala com a sua filha? Não é assim que você às vezes fala com sua esposa, você fala com seu esposo? Não é assim que você fala às vezes com seu parente mais íntimo ou até com pouca intimidade? Assim, a palavra que você falar é a palavra que vai amaldiçoar. Então, cuidado com as palavras que quando você chamar o teu filho. Tem pessoas que às vezes fala cada palavra, às vezes o menino não está com muito ânimo, não está com muita vontade, né? Às vezes de trabalhar, aí a pessoa fala: seu vagabundo, né, seu preguiçoso. Ué, às vezes ele não é um vagabundo, às vezes ele só está desanimado, ele não é nem preguiçoso. Ele vai se tornar um vagabundo e um preguiçoso. Você está amaldiçoando seu filho, aí você acaba aumentando o grau da palavra e acaba falando uma palavra mais pesada ainda. Uma palavra mais pesada ainda, né? Às vezes ele fala assim: você estava na bagunça, você estava no meio lá das mulheres à toa. Aí tem outros nomes que fala mais pesado, né? São nomes adultos, né? Aí o menino nem estava nesse meio. Aí o que vai acontecer? Você está amaldiçoando ele vai começar a se interessar e ir para esses caminhos. Às vezes o menino nem bebeu, aí a pessoa já fala: você já encheu a cara, né? Já usou as coisas de errado, isso, aquilo. O menino não está usando e você está amaldiçoando. A menina não é aquela menina de vida perdida, mas você só vive chamando ela de vida perdida. Sua isso, sua aquilo, seu aquilo, ninguém vai querer casar com você, e que sei o que você fica com todo mundo. Aí a maldição tá entrando, E você também fica falando de você mesmo: que nada dá certo pra mim, eu acho que vou terminar minha vida sozinho. Ué, vai terminar mesmo, você tá amaldiçoando sua vida, você só tá falando palavra de derrota. Então eu quero dizer pra você: pare de falar palavra de derrota, pare de falar palavra de maldição, pare de falar palavra, né, só ruim, começa a falar palavra boa. Começa a dar nome revelado por Deus, inspirado por Deus, a dar nome a pessoas, a coisas, né, a desejos, a sonhos, a objetos, a conquista, a projetos, né, bons. Dá nome bom: eu vou conseguir, eu vou vencer, Deus vai me abençoar, Deus vai me dar sabedoria, Deus vai me estruturar, Deus vai me levantar, Deus vai me fazer um vencedor, Deus vai fazer que esses papéis venham nas minhas mãos, Deus vai fazer que essas portas se abrem, Deus vai fazer, né, que essa mulher, ou que essa moça, ou que esse rapaz, né, ou que esse homem, ou que essa, né, venha ter interesse, que ele venha ter os bons olhos para comigo, né? E da mesma coisa também, o homem também falar: se Deus quiser, né, eu vou arrumar uma companheira, vou arrumar uma serva de Deus, uma ungida de Deus, né? As portas vão se abrir para mim, né? A minha saúde vai restaurar. Se Deus quiser, eu vou reconquistar ainda, ou eu vou conquistar ainda, que eu não conquistei, eu ainda sonho ainda. Então você tem que semear palavras de vida, palavra de que venha vivificar a sua vida, que venha dar vida, né, aos seus planos, aos seus projetos. Não seja como Elimeleque, não, que amaldiçoou seus filhos. E a Bíblia diz que, morrendo Elimeleque, a Bíblia diz que morreu Malo em Quilion. A Bíblia diz que morreu os dois na sua juventude. E a Bíblia nem acrescentou mais versículos sobre isso. A história que nos apoia e que nos ajuda a gente entender é que eles morreram precoce, morreram novos. Por quê? Porque desde neném, desde do amamentar, já tinha um nome maldito. Não era o leite da mãe, não era maldito, a mãe não era maldita. Não, Noemi era uma bênção. Mas Elimeleque era um homem frustrado, era um homem que ele era bipolar. Se tivesse tripolar, ele era um homem bipolar. Uma hora ele era crente, uma hora não era. Uma hora ele chamava o nome de Deus, outra hora ele chamava o nome de outro cara, né? Uma hora ele queria ficar em Belém de Judá, no lugar de Deus, porque ali foi o que eu falei: Belém de Judá é o colo de Deus, Belém de Judá é a casa de pão, Belém de Judá é onde tem as providências de Deus, Belém de Judá era onde Deus acolhia o povo de Deus, né? Onde Deus abençoava o povo de Deus. Belém de Judá é onde Deus escolhe também para nós ficarmos como bênçãos de Deus, confiar, né, que as lutas vêm, as dificuldades vêm, o desemprego vem, né, até algumas enfermidades vêm, mas Deus vai ajudar a gente a tratar. Deus vai ajudar a gente a tratar, ou Ele vai curar, ou Ele vai abençoar. Deus vai ajudar a gente a passar pelo momento difícil. Deus vai ajudar a gente a vencer, né, esses momentos que é contra, essas coisas que é contra, esse momento que não é bom, esse momento que não nos dá prazer de sorrir, né, esse momento que tem, né,
no nosso coração, às vezes, uma solidão, não tem, às vezes, um companheiro, não tem, às vezes, uma companheira, você não tem uma pessoa para conversar, a casa tá cheia de gente, todo mundo conversa com todos. Todo mundo conversa com todos dentro da casa, mas só não conversa com você. Você é jogado de lado. Esse momento vai passar. Esse momento vai passar. É só você se apegar em Deus, orar a Deus, né? Deus, numa hora certa, Ele coloca a pessoa certa na sua vida. Ele vai mudar as coisas certas na sua vida. Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Cuidado, cuidado. Cuidado com essa terra de Moabe, essa terra de Amon, né? De Amon e Moabe, que foi aonde, né? A filha dormiu com o próprio pai e teve um filho do próprio pai. Ló era pai de Amon, né? E avô. Era pai e avô. A filha dormiu com o pai. Todo mundo que vão para esse lugar aí acaba perdendo o caráter, a moral e a integridade. Aí as pessoas vão falar o que está na Bíblia. Ué, como que você pode se defender? Você saiu do lugar de Deus, da santidade de Deus, né? Dos cuidados de Deus, das misericórdias de Deus, da providência de Deus, do colo de Deus, para pular, né, pro chão, para ir com as suas próprias pernas, para ir para essa cidade, para esse lugar que o pai pode dormir com a filha, né, que o tio pode dormir com a sobrinha, que o avô pode dormir com o neto, ou que a avó pode dormir com o neto, ou que uma neta pode dormir com o avô, ou que um sobrinho dorme com a tia, ou que uma sobrinha dorme com o tio, que um primo casa com outro primo como se fosse nada. Mas que mundo é esse? Que você pode usar o que você bem quiser para destruir o seu corpo? E essa é a terra. Essa é a terra. É a terra de Amon e de Moabe. É a terra do pecado. É a terra do pecado. Mesmo diante da dor, eu vou te dar um conselho. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante dessa prova que você está passando, meu irmão, minha irmã, eu não sei se é pessoal, se é só com você. Às vezes você é solteiro, ou é solteira, ou às vezes é separada, ou às vezes é separado, às vezes é viúvo, ou é viúva, ou às vezes é até no meio da sua família. Eu aconselho você ficar em Belém de Judá. Não vai para a terra de Amon e Moabe, que tem tudo. Sabe o quê? Lá na terra de Amon e Moabe tem tudo sobrando. Tem mais de uma mulher, tem mais de um homem, tem mais de uma namorada, tem dezenas de namoradas, tem dezenas de homens, tem dezenas de mulheres, tem dezenas de bebidas, de drogas, de coisas erradas, tem dezenas de trapaças, tem engano, né? Tem malícias, né? Tem pessoas perversas, tem pessoas enganosas. Aí a Bíblia diz que os dois filhos casaram com... Um era Ruth, e Ruth voltou, né? Quando os filhos morreram, né? Um morreu, eu acredito que feliz, mesmo sendo Ruth, uma moabita, era uma mulher de Deus. Mas a Bíblia diz que Orfa não era um jugo pendurado no pescoço. A Bíblia diz que Orfa, a Bíblia diz, a história diz que ela não tinha paradeiro. Ela sumia de uma hora para outra. Ela sumia de uma hora para outra. Uma hora ela estava em casa, outra hora ela estava nos bailes, na balada, e estava casada com o filho de Elimeleque e com o filho de Noemi. Mesmo casada. É isso que às vezes acontece quando a gente, às vezes, não queremos se firmar em Deus, ficar servindo a Deus. Assim, sabe o que acontece? A nossa linhagem, o nosso filho, acaba casando com pessoas assim, que não tem moral, não tem integridade. A Bíblia diz que Orfa era tão difícil que ela era como um jugo pendurado no pescoço. Ela deixava a pessoa encarquilhada, corcundo, de tanto peso maligno que ela tinha. Era bonita como uma gazela, a Bíblia diz, mas era terrível como qualquer coisa braba. E ela não tinha paradeiro, ela era meia, né, não vou dizer biruta. Ela era uma pessoa que não prestava obediência a ninguém. Ninguém domava ela. Ela era tipo uma gazela desesperada. Né? Saltava para aqui, para lá, enquanto ela tinha o seu esposo. Ela tinha o seu namorado. Né? Mas ela não, ela só vivia lá, cá, com um, com o outro. Né? Então a Bíblia diz que os próprios pais levaram os seus filhos. Né? Noemi era submissa, sujeito, né? A se sujeitar ao seu esposo, ela tinha que obedecer, porque é mandamento de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Noemi retornou, a Bíblia diz que ela foi para a terra de Amon e Moabe com as mãos cheias, com o esposo e seus dois filhos, e adquiriu, né, conquistou noras, mas voltou de mãos vazias, porque morreu seu esposo e seus filhos e as suas noras. Né? Uma veio com ela e a outra voltou para a sua casa para servir o seu pai, a sua mãe e os seus deuses, que era Ofra. E Noemi voltou quando houve um período de escassez, mas que foi muito curto, mas houve logo após um período de fartura. Só que quando a fartura chegou, Noemi voltou com Ruth, mas aí havia uma fartura de alimento, havia uma fartura de grãos, de alimento, né? E o povo de Deus sorria, enquanto Noemi dizia, não me chama de Noemi, me chama de Mara, que Mara quer dizer amarga. Né? Ela era uma mulher amarga, porque ela falava no coração, porque cheia eu saí, né? Com a minha família cheia, a minha casa era cheia de gente, e voltou a minha casa vazia. Mas é assim, quando a gente saímos da direção de Deus e a gente vamos para um lugar que não é de Deus, lá a gente perdemos tudo que a gente tem e a gente voltamos de mãos vazias. É assim, não é outro jeito. Se você saiu da presença de Deus, volta enquanto é tempo, antes que você perca tudo. Até a vida. Até a vida. É o texto que eu estou pregando que diz isso. Até a vida, porque Elimeleque morreu. Elimeleque morreu novo, um marido novo, e os filhos mais novos ainda. Mais novos ainda. A Bíblia diz que só ficaram 10 anos. Eram meninos. Só ficaram 10 anos lá, morreram. Aí quantos anos você quer que Deus dê para você mudar a sua vida?
Quantos anos que você quer que Deus dê para você tomar uma posição com Deus e voltar para a presença de Deus? Ou então, aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único, eterno, suficiente Salvador. E entender, né, que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo viesse ser salvo por ele. Será que vocês não entenderam isso, não? Jesus te chama hoje. Te chama hoje. Saia dessa terra de Amon e de Moabe. Deus colocou no meu coração essa palavra para dizer, sai enquanto é tempo. Porque senão, você foi para aí. Mas não vai dar tempo de chegar aqui no lugar que Deus preparou você. Aqui. Dentro dessa santa palavra de Deus, nesse texto, de voltar para pegar o momento que Deus restaurou o povo de Israel, né, com fartura. Teve um momento de escassez. Teve um momento que não tinha o que você queria. Você foi buscar lá no mundo. Mas chegou o momento de você voltar para a presença de Deus. Volte aqui para a presença de Deus, que Deus já colocou coisa para suprir a sua necessidade. A sua necessidade não é para ser suprida com as coisas do mundo, não. Que as coisas do mundo vão te matar. As coisas do mundo vão te levar à perdição. As coisas do mundo vão te levar a você perder a tua integridade, o teu caráter, o teu nome, e ainda perder até a tua própria vida. E perder até a tua moral, né? Vai mudar a tua mente, vai mudar a tua espiritualidade, vai mudar o teu credo, a tua crença. Você vai perder a salvação e ainda vai ter uma condenação. Não só da carne, como também da alma. Então eu digo para você, meu amigo e meu irmão e minha irmã, volte hoje, retorna hoje. Ah, mas eu nunca fui evangélico, então seja evangélico hoje enquanto é tempo. Sai dessa terra de perdição aí, desse mundo aí fora. A porta é grande, é escancarada, tem de tudo de bom. Não tem? Para sua carne. Mas aos olhos de Deus está tudo ruim. Está tudo ruim, de uma hora para outra. Eu não tô falando para colocar medo, não. Mas de uma hora para outra, nessa terra de Amon e Moabe, Deus pode matar qualquer um de nós. Deus pode permitir, sabe o quê? O fúnebre. Deus pode permitir a morte. Qualquer um de nós. Não tente, sabe o quê? Aliviar o desejo da sua carne com as coisas do mundo. Porque você está correndo um perigo danado. Não tente aliviar a sua carne. Ah, mas tá doendo, eu não consigo nada, né? Se eu for servir a Deus, nada dá certo, né? Pra mim, eu tenho que sair pro mundo mesmo que pelo menos alivie a sua carne. Alivia a minha carne, isso, aquilo. Né? Não vai aliviar, vai te matar. Uma hora você vai, mas não volta. Aí a sua família vai chorar. Que eu acredito que já tá até chorando. Tem muita gente chorando por você, sabia? Amigos. Você sabia que todo dia eu oro por você? Os que são meus conhecidos, mas que todo dia eu oro por você. Todo dia eu oro pelos inscritos do meu canal. Todo dia eu oro pelos povos, eu oro pelas nações, eu oro pelos familiares, pelos vizinhos, pelos conterrâneos, eu oro pelo Estado, pelo país, pelos países, pelo povo espalhado pela terra. Todo dia eu estou orando por você. Senhor, meu Deus, tira esse povo, ó Deus, dessa terra de Amon e Moabe, Senhor. Que são terra que é onde o pai pode dormir com a filha e aonde qualquer pecado pode ser feito e nenhuma lei, nenhum ser humano tem visão espiritual para entender isso. Estão cegos espiritualmente. Assim diz a palavra do Senhor. Aqui é o pastor João Carlos, canal Restaurando Vidas, canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vidas. E fique com Deus.